E colocando também. Agora apareceu. Está aparecendo para vocês a imagem? Sim. Bem, o nosso estudo de hoje é Deus ainda fala. Se vocês lembrarem de alguma pergunta, juntando até com o da semana passada, pode perguntar no final também. Vamos passar aqui. Eu vou ficar olhando um pouco para cá, um pouco para cá, porque às vezes elas perguntam no chat. Eu estou tentando olhar aqui também. Ah, então tá. Você vê alguma coisa no chat, alguém levantar a mão, você fala isso. Então, Deus tem... O meu que caiu, eu não sei o que. O Fábio saiu da própria reunião. Olhando o chat. Então, Deus tem várias formas de se comunicar conosco, né? E a Bíblia é a forma principal, vamos dizer assim, uma das formas principais dele comunicar. Lá em Timóteo 3,16, vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Vou ler aqui com vocês. A gente vai ler alguns textos, tá? Então, Timóteo 3,16. Vai falar... Ah, é 1 Timóteo mesmo. Ou é segundo? É 2 Timóteo, gente. Faltou aí. Eu estou com o 1 Timóteo, mas é 2, 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, ela é uma forma incrível de Deus comunicar com a gente, né? Então, assim, sempre quando você abre ela, você estuda um tema, sempre tem uma aplicação para você. E Deus usa o Espírito Santo para realmente te conduzir em como a Bíblia conversa com a gente. Então, essa é uma forma de Deus se comunicar. Outra é a oração, conversando com Deus, né? Então, em Filipenses 4, 6 e 7, vai falar que a gente colocar para Deus nossas petições em forma de oração. E a paz que excede todo entendimento, né? Vamos ler que é um texto bonito. Filipenses. Hoje a gente vai ler muitos textos. Então, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu adoro esse versículo. Então, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muitas vezes que eu e a Roberta a gente fala, né, que às vezes na oração parece que desliga um disjuntor, né? Se você está lá agoniado, você começa a conversar, aí de repente parece que desliga um disjuntor, assim. Aí você sente, e eu gosto de orar até eu sentir isso. Na verdade, é uma coisa pessoal minha. Quando eu estou muito agoniada, eu vou orar. Aí eu fico orando no quarto até eu sentir o disjuntor cair. Na hora que o disjuntor cair, aí eu fico tão molinha, assim, lá em paz, aí eu começo a relaxar e eu começo a conversar com Deus. Mas eu sinto isso é frequente, né? Quando a gente vai agoniado orar, e no começo a gente está tão agoniado que a gente não consegue nem falar, nem se expressar. E a gente vai aprendendo, até na oração e na súplica, que durante a oração é incrível ter esse disjuntor, né? Tem as impressões na consciência, que Deus coloca as impressões na nossa consciência, por meio do Espírito Santo. De repente você sente, a gente fala isso de sexto sentido, mas para um cristão isso já não é mais sexto sentido, é o Espírito Santo colocando as impressões na consciência, né? Às vezes você não sabe exatamente por que aquilo aconteceu, mas aconteceu. E eu tenho um relato essa semana, né, que aconteceu comigo.
A minha irmã estava conversando com Deus e Deus deu um recado claro para ela: não faça isso. Aí ela falou: tá, o que eu faço no lugar disso? Aí ela falou assim: aí Deus falou com ela, pôs a impressão, fala assim: conversa com alguém. Aí ela falou assim: tá, mas você sabe que eu não gosto de falar, de ligar para ninguém. Então, você pode pedir para alguém ligar para mim? E aí, 5 minutos depois, eu liguei. E aí, eu liguei ela e ela não falou nada. Aí, eu desliguei o telefone. Aí, 5 minutos depois, ela me mandou, ela falou assim: Karine, eu tenho que te contar. E foi engraçado que eu fiquei pensando assim: como Deus colocou essa impressão no meu coração? É muito sutil, porque eu fiquei pensando no processo. Eu cheguei em casa e falei: vou ligar para minha irmã. Nossa, preciso falar com a minha irmã. É um sopro. Que liga, hoje é mensagem, né? É, Mais do que isso. mas eu liguei pelo WhatsApp, né? Porque a gente fala por câmera assim, né? Já é moderno. Mas aí eu liguei e eu fiquei pensando, eu falei, olha que legal, como ela me relatou isso, eu vou ficar pensando como Deus me impressionou para ligar para ela. E foi numa suavidade do tipo, como se fosse uma ideia assim, preciso ligar para minha irmã, não é sobrenatural. Mas foi, nossa, preciso falar com a minha irmã, vou ligar para ela. E liguei. E ela estava pedindo isso para Deus. Então, Deus coloca com suavidade certas impressões. E você, dentro da caminhada cristã, vai percebendo isso, né? Que vai acontecendo essas coisas e Deus vai confirmando até para você o quanto você é usado por Ele, né? E isso mostra o quanto você está caminhando com Ele também, porque Ele pode entrar na sua mente, porque você permitiu Ele entrar na sua mente também. Por meio de voz audível, né? A Bíblia vai falar isso, e aí tem até a cena aqui do Sinai, que a gente já estudou várias vezes, que o povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus, né? Quem não está acostumado a ouvir a voz de Deus tem medo da voz de Deus. Mas Deus fala com voz audível. E o povo aqui no Sinai falou assim: não, 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 feche para ele falar com a gente. Não vai você mesmo, Moisés, deixa a gente quietinho aqui, que tá tudo bem. Mas muitas vezes na Bíblia é muito comum Deus falar com voz audível, né? Ele também fala assim. Por sonhos e visões, também é algo que acontece muito de pessoas sonharem. Tem muitos relatos na Bíblia de profetas que sonharam, que tiveram visões, reis que tiveram visões. Nabucodonosor teve um sonho, e aí Daniel foi interpretar. Né? A gente também tem outro rei que teve, o faraó que teve um sonho, e José foi interpretar. A natureza também é uma forma de se comunicar com a gente. Quando a gente está na natureza, a gente percebe nitidamente diante da beleza e da perfeição. E a gente sente propósito, grita cuidado. É como se a gente sentisse em cada célula do nosso corpo que aquilo diz alguma coisa muito maior a respeito da nossa existência. Então, ela chama a gente por um motivo que há um Criador. Né? E se há um Criador, eu sou criatura. Isso remete biologicamente à nossa existência. Né? Por meio de Jesus Cristo, ele se comunica. Jesus Cristo falou um monte para a gente. A gente já estudou aqui que não tem nem como dizer que ele não existiu. Personificação dele. Exatamente. E aí, assim, ele mesmo falou, a gente tem essa bênção que a gente nasceu depois de Cristo. Então, assim, ele falou, ele disse, ele que esteve aqui, ele que pisou, né? Então, é uma coisa, e é bem interessante isso, porque eu senti bem isso quando eu fui para Cafarnaum e eu estava pisando na sinagoga. Não é mais a sinagoga que ele falou, né? Ela foi construída em cima, mas tinha pedaços. Eu falava, ô louco, eu estou pisando onde Jesus pisou, né? A certeza de que eu tô continuando a história, né? Eu tô aqui hoje por causa dele, né? Então, assim, enquanto eu estava lá em Jerusalém, na cidade, andando por onde ele andou, é a certeza e a gratidão de que eu estava lá por causa dele, da revelação dele mesmo. E por meio de outras pessoas. Eu nem vou ler Hebreus 1, que eu marquei ali, mas em Amós 3,7, vamos ler Amós 3,7. Lembrando que Amós está no Antigo Testamento, é um profeta, que nós vamos estudar hoje sobre o profeta. Ele é considerado um dos livros dos profetas menores.
E a gente nunca acha quando a gente procura, entendeu? Mas um jeito que eu faço é começar de Mateus, de trás para frente. E os piores também. Nossa, é tudo livro de uma página. Pequenininha. É pequenininho, tem toda uma página. A moda, achei. Achou? Ah, a Roberta achou antes de mim, gente, olha só. Aplicativo. Cirurgia. A Roberta vai ler pra gente a amostra e TED. Será que eles escutam, não? Acho que escuta. Se eu falar altinho, escuta. Amós 3:7. Isso. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? E a profissão? O meu é: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uma certeza que a gente tem em toda a Bíblia é que tudo que ele faz, ele avisa. Tudo que ele faz, ele avisa. E ele avisa muito tempo. Então, Noé, quanto tempo ele avisou? Quem lembra, prova, quiz. Sempre. É isso? 120 anos. Aquelas confirma com favos, né? 120 anos, né? A gente tem também aqui, vocês sabem que eu estou estudando o profeta Jeremias, né? Ele avisou o povo 70 anos, né? 70 anos que ia acontecer, falando, pedindo para, por favor, para eles pensarem no que eles estavam fazendo. Aí, por fim, o povo endureceu o coração, aí Deus falou, olha, então o juízo é iminente, agora vai acontecer, né? Então, ele foi avisando que ia acontecer. E para o povo que quisesse fugir, fugir. Lá, Fábio falou a respeito também de quando Jerusalém foi cercada, que os cristãos que sabiam que podiam ter uma forma de fugir, tinham essa possibilidade e fugiram. Então, Deus sempre avisa. E o Apocalipse é justamente esse o intuito, para ninguém ser pego de surpresa. Né? Deus não quer passar medo em ninguém, mas ele fala, olha, isso tem que trazer primeiro esperança no seu coração, que as coisas vão ter uma resolução, né? Eu estou na história, eu controlo a história, eu estou aqui por cima da história, e que a gente sabe como se comportar. Sabendo o que vai acontecer, você sabe como se comportar, o que você fazer, você não é pego de surpresa, né? Como a maior parte das pessoas. E é interessante, Amós, nesse texto, Karen, que ele não é em cima da hora. Estava lendo no comentário da Bíblia aqui, 40 anos antes do cativeiro assírio. Então, Amós, ele prega para o Reino do Norte antes da invasão assíria, que acabou com o Reino do Norte. 40 anos antes, Deus avisou. Olha, gente, se arrependa. Vai, vocês estão me rejeitando, não tem como lutar com vocês. 40 anos, nesse caso. E imagina o quanto que ele fala com a gente, né? Quanto que ele fala. E ele sempre avisa, né? E hoje eu vou falar sobre profetas. E o que é um profeta? A Bíblia é cheia de profetas, né? Então, como eu disse, eu estou estudando um profeta que é Jeremias. A Bíblia tem esses profetas menores, que são esses livrinhos pequenininhos, e tem os grandes profetas. O pessoal está meio nervoso aqui, gente. O que é um profeta? O profeta, ele é uma pessoa que recebeu um dom. Vocês já ouviram falar assim, fulano de tal tem dom para isso, ciclano de tal tem dom para aquilo. O que é um dom, né? A gente pensa que dom é uma habilidade, né? Assim, eu vejo uma pessoa tocando, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem dom para tocar piano, né? Tem dom para ter um menino na igreja que ele toca violino. E quando ele toca violino, o Felipe, o som do Felipe é uma coisa assim incrível. Aí eu falo, gente, esse menino tem muito dom. A gente usa essa frase corriqueiramente de dom, significando um talento especial, né? Assim, a pessoa tem dom para aquilo. Eu costumo falar para a Silvana que a minha filha tem dom para inglês, porque a bichinha ouve e tem uma facilidade. Eu faço aula 365 anos, não é nem dias, e a minha filha, ela pega, né? Eu vejo, por exemplo, meu marido também, eu vejo que ele tem um dom para línguas, digamos assim, né? Que ele viaja, depois de 10 dias ele já começa a falar algumas palavras do lugar. Eu falei, você estudou? Ele falou, não, só de ouvir.
Eu falo, isso é dom. Para mim, estou falando grego, entendeu? Mas ele tem esse dom. Mas e na Bíblia, o que significa dom? Será que é essa habilidade especial? E na Bíblia, não. Na Bíblia tem um pouco a ver com uma habilidade especial, mas não é essa habilidade que a gente está acostumado a usar. O dom é um presente, é uma habilidade especial, mas ela é concedida pelo Espírito Santo e para um fim proveitoso. Isso está em 1 Coríntios 12, muito legal nesse texto, Coríntios 12, que vai falar sobre os dons, né? Eu vou até pedir para vocês entrarem lá para 1 Coríntios 12. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas a gente vai ficar com a Bíblia aberta em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, porque a gente pode usar lá eventualmente. Né? Vai falar aqui, por exemplo, olha, no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, ninguém tem um dom porque Deus quer que você tenha um dom bonitinho. É sempre para um objetivo, é para colaborar no serviço, né? Para colaborar na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Você sempre vai ter um dom. Quando você pode desenvolver ou não esse dom. O Espírito Santo quer te dar, mas sempre vai ser relacionado para você trabalhar na obra. Sempre para trabalhar no corpo de Cristo, para servir. É sempre um dom para um fim proveitoso. E aqui vai falar de alguns dons nesse versículo. E tem outros lugares que vão falar desses dons. Então vai falar aqui, porque a um, no versículo 8, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, aqui tem alguns dons, que são coisas que Deus oferece gratuitamente para a gente. E é interessante que não dá para falar muito sobre isso. Depois a gente pode falar mais sobre dons, porque é um assunto meio grande. Mas Deus sempre vai te chamar para um serviço. Ele vai te chamar para algum serviço. E ele vai te capacitar. Ele vai te dar o instrumental para isso. Isso que é dom. Isso que é dom. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, de duas formas diferentes, mas depois a gente conversa mais sobre isso, porque hoje a gente está dando foco mais no de profeta. Eu lembro que uma vez me chamaram na igreja para fazer ornamentação da igreja. E eu falei, gente, eu não sou zero ornamentação. Eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com esse ministério, não tenho nada a ver com isso, não sei nem por onde começar, não sei nem onde cortar florzinha. E naquela época na minha vida, todas as minhas flores e orquídeas morriam. Era tipo, assim, era piada interna, né, da família, que eu não sabia cuidar nem da flor, né? Então, assim, me chamaram para esse ministério e por uma decisão minha, se eu fui chamada, quer dizer, decisão minha com Deus, né? Se eu fui chamada é porque Ele me capacita. Eu lembro que eu orei e falei, olha, Senhor, eu não sei nada sobre isso. E eu ainda falei para a mulher, eu falei, não sei por que você está me chamando, porque eu não sei fazer nada disso, mas ok, né? Vamos tentar. E foi muito interessante que, ao fazer isso para Deus, Ele me chamou, Ele me capacitou. E eu fui aprendendo a mexer, até eu me surpreendia, porque eu comecei a desenvolver talento para fazer isso, né? E de repente eu comecei a receber elogio pelas coisas que eu fazia na igreja. E aí eu falava, gente, isso realmente é obra de Deus, né? Assim, eu lembro que quando eu chegava para fazer a ornamentação da igreja, eu orava antes e falava, isso é para o Senhor, eu te dedico, meus dons, meus talentos. E então me usa, porque eu não sei nem por onde começar.
E às vezes eu ficava pesquisando coisas na internet, mas não tinha muito dom, né? Mas na hora saía, né? E não era tão difícil, porque eu estava entregue ali na missão. Outra coisa que eu tenho dom, mas isso já tem a ver com uma habilidade que eu tenho. Eu sou boa de oratória e sei ensinar, que é uma habilidade minha. São características que eu tenho, minha mesmo. Mas ela se tornou um dom quando eu comecei a pregar, né? Quando eu comecei a ser chamada para pregar na igreja. Parece que foi fácil, mas foi super difícil, porque dar aula é algo que eu estou falando baseado em um livro, baseado em pesquisas. Na hora de pregar, eu estou fazendo baseado na Bíblia, mas tem também a minha fala, a minha forma de entender aquilo com o Espírito Santo. E é um dom que está sendo desenvolvido. E teve um sábado que foi assim, depois não dá para contar aqui, porque é um grande testemunho. Mas teve um sábado que eu entrei na igreja e eu falei, Senhor, vamos junto, como se fosse uma equipe, né? E eu fui aprendendo a desenvolver isso com Deus. Eu falei, vamos junto, entra comigo. E entrei no púlpito para falar numa igreja. E foi engraçado porque foi uma vez em que eu senti que eu baixei meu autocontrole e consegui deixar Deus agir mais na minha fala. Tinha coisas que eu falei lá que obviamente estavam na minha cabeça, mas que a fluência e as ideias que vinham já não estavam mais muito no meu autocontrole, mas eram coisas que eu tinha estudado, mas eu vi que tinham fluidez. E aí eu consegui entender essa questão do dom. Não sei se deu para entender para vocês. É algo que é consagrado a Deus, que vem dele, e é sempre para um bem proveitoso. É sempre para alguma coisa na missão, no serviço. Quando você tem uma habilidade, igual eu tenho de oratório, de ensinar, eu uso ali, né, na sala de aula, e eu vou muito bem. Mas na hora que eu estou usando o dom, ele se torna de uma forma, ele tem ali, o Espírito Santo atua através de mim. Então, por exemplo, eu preguei sábado na igreja. E assim, o que eu estou recebendo de mensagens até hoje, do tipo, Deus te usou, Deus falou para mim, a mensagem de sábado foi para mim. Muita gente falando, e isso eu tenho certeza que é o Espírito Santo agindo através de mim, porque apesar de eu dar aula super bem, ninguém nunca ficou falando, nossa, Deus falou através do seu slide, você mudou minha vida. Teve gente que já chegou depois de uma pregação minha dessa que eu convidei, literalmente, o Espírito falou assim, olha, me encontrou depois e falou, olha, depois que você falou, foi para mim aquele dia. E eu queria falar para você que aquele dia eu estava querendo sair do meu casamento, eu não saí. A gente está fazendo terapia e a gente decidiu continuar mais uma vez, está dando certo. E então, assim, é Deus agindo para um fim proveitoso. E o profeta é um desses dons, são pessoas que Deus convida. E você pode aceitar ou não. Ele vai querer desenvolver em você. Moisés, ele chamou. E aqui a gente tem a escultura de Moisés, feita por Michelangelo, que é incrível essa escultura. Lindíssima, né? Com o refinamento do Michelangelo. E Moisés falou: não, manda outro, né? Manda outro, eu não quero fazer isso. Manda outro para falar, eu sou ruim de voz, tem a palavra pesada, manda outro. João Arão. Então, assim, ele no começo, mas Deus sempre vai te chamar para alguma coisa. E às vezes tem coisas que você tem habilidade e tem coisas que você julga que não tem habilidade, como no caso da minha flor lá. E ele vai te chamar, mas ele quer desenvolver em você através disso, né? Então, o que é um profeta? Aqui a gente tem a pintura do Jeremias, que também pintada na Capela Sistina pelo Michelangelo. E o Jeremias também era um profeta, né? O profeta ele é um porta-voz de Deus. Então ele vai dizer assim diz o Senhor, como fez Moisés, como fez Jeremias, como fizeram vários outros profetas da Bíblia. Assim diz o Senhor.
o Senhor mandou dizer, assim diz o Senhor, e traz recado. Ele é um porta-voz de Deus, né? E muitas vezes ele nem quer falar muito aquela mensagem. Imagina a gente pensando em Moisés, que tem que falar para o faraó, assim, olha, assim diz o Senhor, deixa o povo ir. Audacioso, né? Jeremias também foi audacioso, apesar de falar com o próprio povo que recusou ouvir, o próprio povo. A gente vê quando fala assim para o faraó, tudo bem, né? Faraó é de um outro povo. O faraó falou, esse daí tá doido, doido. Agora Jeremias tinha uma mensagem para o próprio povo dele, né? E o povo recusou. Então, o profeta, ele recebe, olha que louco, ele recebe uma mensagem diretamente de Deus, por meio daquelas formas que a gente falou, geralmente por sonhos, visões, voz audível, por impressões, e ele leva para outras pessoas. Ele é um mensageiro, ele é um porta-voz. E a mensagem pode consistir em orientação, advertência, como no caso de Jeremias, como no caso de Moisés, ou estímulos, né? Quando a pessoa fala, vamos, vamos, nós vamos conseguir, Deus falou que a gente vai conseguir, vamos vencer, nós vamos lá. E a mensagem pode ser dada tanto a grupos quanto a uma pessoa. Às vezes, Deus manda um profeta para dar uma mensagem para uma pessoa, como ele mandou para Davi, no caso, quando ele matou lá Urias para ficar com a mulher dele, ele mandou um profeta diretamente para Davi. A gente tem outros casos de reis também, Natan. E também tem outros casos de reis em que profetas foram mandados para falar especificamente com um rei, com uma pessoa. Deus levando um recado para essa pessoa, né? Ezequias. Deus mandando recados específicos. Então, esse é um profeta. E isso é um dom de Deus. Deus te chama, você pode recusar ou não. Muitas vezes você ainda vai falar, não, Jeremias falou a mesma coisa de Moisés. Jeremias falou assim, não, não é comigo não. Chama outro, chama outra pessoa mais capacitada. E aí Deus falou para ele que não, que ele tinha escolhido Jeremias já no ventre, né? Então fala aqui em Jeremias, eu adoro esse versículo, Jeremias 1:5 fala: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus tinha já um propósito para ele, assim como ele tem propósitos dos seus dons em nós, né? E ele tinha já em Jeremias esse propósito de transformá-lo em profeta. E aí ele fala, Jeremias falou para ele: Eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Né? E aí Deus fala para ele o que ele sempre fala para os profetas: Olha, sou eu que luto por você, sou eu que vou te livrar. Você só tem que aceitar e confiar em mim. E aí ele começa a caminhada dele, né? Então isso é um profeta. Agora o que que não é um profeta? O que não é um profeta? Por exemplo, às vezes a gente olha uma pessoa, igual eu que tenho o dom de falar, ensinar, fala assim, nossa, aquela Karine é profeta. Não, a Karine não é profeta. A Karine tem outro dom, né? Ou você tem o dom de ensinar, de pregar, aconselhar, mas que hoje em dia tem uma confusão, principalmente nas igrejas mais modernas agora, as neopentecostais, que baixa, é como se fosse um baixar mesmo, assim, baixa o dom de profetizar, né? E isso na Bíblia, principalmente aqui em Coríntios 12, vai falar, não, que a uns é dado o dom disso, a outros é dado o dom daquilo, que não é uma coisa que assim, horas você tem um dom, horas você tem outro. Tá? É uma coisa que a uns é dado um dom, a outros é dado outro dom, e isso você trabalha no corpo de Cristo, tá? Então, todo cristão é um profeta, é um mito. Também tem muito isso. Aqui estão os versículos, né? Assim, que hoje também tem essa ideia de que todo cristão tem uma mensagem de Deus, né? Assim, ó, Deus mandou te falar isso, 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 Deus mandou te falar. Revelação, é o que eles usam, né? Eu tenho uma revelação para você. Como é que Deus deu uma revelação para o outro e não para outra pessoa? Né? Exatamente.
Ou então, assim, vou profetizar na sua vida, né? O profetizar, ele está relacionado com ser um porta-voz de Deus, né? Mas a Bíblia vai clara que isso é um dom. Se é um dom, é o Espírito Santo que dá. E aqui vai falar em 1 Coríntios 12 que uns se constituem para profetas, uns se constituem para ensinar, e que se todo mundo... A imagem que dá em 1 Coríntios 12 é a de um corpo humano em que tem diversos membros, e que os membros diferentes são essenciais. Essa imagem é fundamental, porque se todo mundo quisesse ser pé na igreja, o que a gente conseguiria desempenhar tudo? Não. Deus deu diversidade de dons para que a gente aprendesse a trabalhar como corpo de Cristo em conjunto. A gente precisa do outro, e a diversidade de dons é fundamental. Então, não tem isso que todo mundo tem o dom de profetizar, tá? E também ser profeta não é um dom superior. Lá em 1 Coríntios 12, vai dizer isso, né? Porque muita gente acha assim que é profeta, então ele é o enviado, ele é o mais sábio, ele é o melhor. Que vai falar justamente do corpo humano, que às vezes a gente dá muita importância, talvez, ao pulmão, ao coração, mas o que seria do pulmão e do coração se não tivesse, por exemplo, o braço, o nariz para cheirar, né? Então, assim, tudo tem que estar interligado. Então, não existe isso no corpo, porque até mesmo o que parece ser um dom mais sem importância, né? Que a gente pensa assim, esse dom não é tão importante, que a gente olha o profeta que aparece, ou eu, por exemplo, que tenho o dom de pregar, o Fábio, que também prega e ensina, que a gente aparece, que a gente como se fosse melhor. Não, esse é o nosso dom, mas ele é fundamental, interligado com todos os outros dons, né? Assim, a gente só consegue exercer o nosso dom porque tem outros que também têm dons que nos servem, que nos ajudam, né? Assim, o meu de ensinar ajuda vocês, e o de vocês me ajuda também, a gente vai se somando. E outra coisa fundamental que a gente vai trabalhar hoje, que nem toda pessoa que se intitula profeta é profeta, né? Isso eu já falei com vocês aqui, que Jeremias enfrentou isso. Jeremias falava para o próprio povo de Israel: olha, vai ser destruído, a gente vai ser cativo, vai vir aqui a Babilônia, vai vir Nabucodonosor, vai vir aqui, vai pegar. Aí, isso ele falando para o próprio povo. Nesse momento surgiam falsos profetas, falando: não, Jeremias está exagerando, não é bem assim, não é tão assim do jeito que Jeremias está falando. E quem que o povo gostava de ouvir? O que falava que ia ter juízo, que ia destruir, ou os outros que falavam que ele estava, tá vendo só a palavra em inglês, overreacting, assim, que ele estava sendo exagerado, sabe? Então, as pessoas acabavam acreditando nos falsos profetas porque a mensagem, isso é palavras de Jeremias mesmo, a mensagem agradava o coração, né? Então, assim, no próprio texto de Jeremias, vai falar que o coração é enganoso, né? E que a gente tem que usar a racionalidade, o Espírito Santo para compreender essas verdades. Se a gente for só com o nosso coração, obviamente a gente vai escolher a mensagem que acalenta o coração. Mas às vezes aquela mensagem que acalenta o coração não é a mensagem verdadeira, né? Então existem falsos profetas. Vamos ler de 1 João 4:1. 1 João está bem no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João 4:1. Eu vou ler aqui para vocês. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, assim, tem falsos profetas. E aí, como testar um profeta? Né? Como que a gente já falou isso aqui várias vezes aqui no grupo, né? Como testar um profeta? Como saber se esse profeta ele realmente é de Deus ou não? Aquele porta-voz, aquela mensagem, né, que ela é de Deus ou não. Primeiro, tem que falar de acordo com a Bíblia. Um profeta precisa estar em plena harmonia com os ensinos da palavra de Deus.
Porque o Espírito Santo, que fala através dos profetas, jamais se contradiz. Né? Eu vou ler para vocês 2 Pedro, que já está pertinho do João. Eu vou ler 2 Pedro 1, 20 e 21 para vocês. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, não veio de uma ideia particular. Né? Usa-se, claro, que a pessoa, na sua personalidade, no seu jeito de ser, mas não é uma elucidação particular. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, assim, aqui a gente tem Pedro falando, né? Que é um bom exemplo. Pensa bem, geralmente o mensageiro de Deus, a gente tem o caso de Jeremias, que não queria e foi falar. Jeremias foi preso num tronco, jogado num poço. Ele falava assim, Senhor, eu estou dando a sua mensagem e eles estão recusando. Olha o que eles estão fazendo comigo. Né? E ele falava de acordo com as profecias e com a Bíblia. Né? Então, assim, por mais que a gente pense assim, ninguém em sã consciência seria louco, né? Se, igual Jeremias, que vai lá, vai para o tronco, vai para uma particular elucidação dele, uma coisa que ele criou na cabeça dele, ele vai passar por tudo isso. Né? Moisés, quando foi falar com o faraó, pediu, não me manda, né, para conversar, não é uma particular elucidação, é algo muito maior, movido pela vontade do Espírito Santo. Jonas, no caso de Nínive, né, que Deus falou, olha, se eles não se converterem, eu vou destruir. Vai lá, e Jonas fugindo. Né? Então, assim, o Espírito Santo jamais se contradiz, não é feito por uma elucidação particular, porque muitas vezes até os profetas tentam fugir, porque eles são punidos, acontecem coisas difíceis com eles. Então, a segunda coisa a respeito também de um profeta é que reconhece a verdade a respeito de Cristo. Né? Então, o profeta precisa reconhecer que Cristo é tanto Deus como homem. Né? Não só falar que ele é um iluminado, um enviado, que Jesus Cristo era uma pessoa evoluída, ele tem que ser Deus e homem. Né? Em 1 João 4, 1, 3 vai falar isso. 1 João 4, 1, 3. A gente já leu isso, né? Eu vou ler só o 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Outra forma de testar um profeta é ter as predições realizadas. Um profeta ele não vai sempre fazer profecias e predições do futuro. Às vezes ele vai trazer, na maior parte das vezes, uma maior compreensão e uma advertência. Né? Mas quando houver predição, e você vê que essa predição ela se concretiza, ela é uma mensagem que vem do Senhor. Né? Mas aí takes time, né? Sim, takes time. E, ao mesmo tempo, não é só o mais comum, assim, de, tipo, todo profeta tem predição, né? A maioria é uma mensagem de Deus, não está prevendo. Mas acontece muitas vezes de ter falso profeta que faz predição. Então, ajuda que você vai ouvir assim, no dia tal vai acontecer tal coisa. Nessa semana mesmo, semana não, faz um mês, a minha mãe chegou com uma, que no dia 11 de novembro ia acontecer uma coisa que está na Bíblia, né? Aí eu ainda virei para ela e falei, então tá, vamos esperar o 11 de novembro, aí a gente vê. A gente falei, vamos esperar o 11 de novembro, né? Então, eu estou aqui esperando o 11 de novembro, está chegando. Se realmente acontecer no 11 de novembro, eu falei, minha mãe... Qualquer coisa que aconteceu, vocês mostram. Não, é que é muito Tem muito disso, específico. tem muito disso. Uma coisa genérica. É isso. Esse ano vai morrer uma coisa famosa. Isso. Aí tá muito genérico. É que nesse caso, minha mãe falou que a porta da graça ia fechar 11 de novembro. Aí eu falei, pô, mãe, então vamos ver.
A porta da graça. Esse fica para o próximo, né? É a possibilidade do encerramento da obra de Jesus como intercessão. Isso é mais para frente. Eu ia demorar 3 dias para responder isso. Eu já ia, então, porque a porta da graça. E produzir bons frutos. O verdadeiro profeta, ele deve viver segundo a vontade de Deus e levar outros a fazerem o mesmo. Ele não é santo, ele não é perfeito, ele vai pecar, entendeu? Mas ele está caminhando rumo à vontade de Deus, tá? Ele coloca a vontade de Deus acima da dele. A gente tem um profeta aqui que é o Oséias. O Oséias é o caso mais, assim, eu falo, esse seguir a vontade de Deus. Deus pede para ele casar com uma prostituta. E ele casa, ele é obediente. Aí depois ela foge e Deus pede para ele aceitar de novo e perdoar. E ele fez. Tem filhos com ela, e Deus vai dar uns nomes meio complicados para os filhos. E ele fez. E ele fez. Então, assim, os profetas, eles aprenderam, isso é uma coisa bem interessante de um profeta. Ele segue a vontade de Deus, por mais estranha que pareça para os nossos olhos, né? Por mais que pareça estranha para nós, o profeta segue. Então a gente vê Moisés seguindo, conversando com o faraó, Jeremias que vai, mesmo sendo massacrado pelo povo, a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus parece ser soberana em relação a essas pessoas. E por muitas vezes, na Bíblia, eles são considerados loucos. Sim. Porque... Não se espera, né? Dentro. Pode falar, Fábio. Ezequiel, por exemplo, também nessa época do cativeiro, ele ensinava as coisas. Então, estava um frio terrível, vai lá, fica não agasalhado, fica lá morrendo de frio. E aquela encenação representava a mensagem que Deus queria comunicar. Então, não era fácil. E Deus usa o profeta de acordo com a cultura também. Naquela época, essa encenação era uma forma de atingir, porque ele é um porta-voz de Deus, né? E eu acho que o mais interessante de um profeta é que ele leva a fé e fogo à vontade de Deus. Por isso que parece loucura, às vezes, para a gente falar assim, não, essa pessoa é louca. E às vezes a gente tem que olhar assim, acima de tudo, ela está fazendo a vontade de Deus. E a gente percebe que ela produz bons frutos, no sentido de que essa vontade, por exemplo, que a gente vê algumas pessoas insanas fazendo igual aqueles cultos que morria todo mundo, tomava veneno, né? A gente percebe que a pessoa é louca, mas aí ela não estava produzindo bons frutos. Ela não estava criando nada positivo, ela estava criando morte, destruição, criando coisas que são contrárias ao fruto do Espírito Santo, né? Então, para isso, a gente tem que reconhecer os frutos do Espírito Santo, que são bondade, longanimidade. A gente olha para Moisés, o que aquele moço tinha de paciência, né? Assim, Eu não me conformo, porque eu não pisar. Não me conformo. Não pisar nas... Não me conformo. Ele tentou uma bem melhor. Ele tentou uma bem melhor. Mas ele viu. Eu sei. De longe. Mas eu acho que depois que ele foi para o céu, porque na Bíblia diz que ele está no céu, Sim. eu acho que ele nem queria pisar, falou assim, eu prefiro muito mais Vai essa. direto, né? Ele já está lá. Foi uma pergunta, mas eu vou esperar você. Pergunta da Ellen, mas a gente vai esperar você entrar no tempo. Você quer? A pergunta da Ellen sobre a Ellen. Tá. Depois que você comentar, eu passo a pergunta. E aí hoje eu vou falar de uma, e hoje em dia, né, que eu falei aqui dos profetas da Bíblia. E hoje em dia a gente tem profetas? Tem. Com certeza a gente tem. Né? Esse dom de profecia tem. E eu trouxe uma das que a gente, na minha igreja, a gente tem bastante contato, eu trouxe uma para mostrar para vocês, exemplificar aqui um profeta mais moderno, tá? Essa é a Ellen White, o nome dela é Ellen Gold White. Ela era metodista, ela batizou com 12 anos. E pequenininha ela sofreu um acidente, jogaram uma pedra, uma amiguinha dela de escola jogou uma pedra nela, ela quase morreu, ela ficou em coma algumas semanas, e depois, por conta disso, ela teve vários problemas, assim, de estudo, de saúde, então ela ficava mais reclusa.
Enquanto, como ela perdeu muita coisa de escola, ela não podia fazer um monte de exercício físico, ela ficou com uma debilidade física por conta dessa pedra que foi jogada, né? E aí a família dela era metodista, e nesse período, que foi por volta ali dos 1843, 44, que é uma época que estava borbulhando muito essas ideias nos Estados Unidos, né? Quando a gente volta a estudar um pouquinho de história, nesse contexto, a questão de um borbulhamento espiritual, de estudo da Bíblia, e surgiu as ideias de Guilherme Miller a respeito das profecias de Daniel. E a família da Ellen White teve contato com essas profecias, falando sobre o advento de Cristo. E Guilherme Miller interpretou toda a forma como ele entendeu a profecia de Daniel, que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E a família da Ellen White acreditava nisso. Então, ela viveu esse desapontamento, né? Ela viveu esse desapontamento, e depois que teve esse desapontamento, como todo desapontamento, tem um grupo que se revolta, porque teve gente que vendeu casa, vendeu tudo, né? Vendeu assim, me falou, ficou esperando Jesus à noite. Aí Jesus veio outro dia e não veio Jesus, né? E a Ellen White e um grupo de outras pessoas tentou entender mais ainda o que deu errado. Porque confiava tanto em Deus que pensou assim, possivelmente foi a gente que entendeu errado. E foram estudar, foram atrás disso. E ela era uma menininha muito preocupada com a parte espiritual. Como ela ficou em casa, acabou que eu acho que ela teve esse desenvolvimento espiritual, e como ela não podia brincar, não podia fazer as outras coisas, ela acabou tendo esse desenvolvimento espiritual. E aos 17 anos ela teve a primeira visão dela, né? E é uma visão linda. E quando ela entrava em visão, ela ficava com a respiração quase imperceptível. Algumas pessoas diziam que ela não estava nem respirando. Às vezes ela tinha visões de minutos e às vezes ela tinha visões de horas, de 3, 4 horas. E ela não respirava, mas o batimento cardíaco continuava, ela continuava presente no ambiente, mas como se estivesse alheia ali. Ela continuava corada, às vezes ela falava a respeito do que ela estava vendo, mas ela ficava só como se ela tivesse ausente ali do ambiente, né? Como se estivesse vendo outra coisa, batimento cardíaco normal, calminha, rosada, bonitinha, mas ela ficava ali. Então, ela teve essa primeira visão. Ela teve mais de 2.000 visões e sonhos. E ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Por que ela é uma profeta que é relevante? Por causa disso, ela escrevia. Tudo que ela via, ela escrevia. E era penoso para ela, porque ela tinha que escrever, às vezes, páginas, 15 páginas por dia, e às vezes a mão dela doía, ela tinha filho, e ela tinha que escrever. Ela tinha uma necessidade de escrever tudo que ela via. E por isso ela é relevante, porque ela escreve, né? Assim, ela teve esse cuidado de tentar escrever. E ela é a escritora mais traduzida no mundo. Ela é a que tem mais livros traduzidos e Outros idiomas, né? e de Ela outros conhece línguas. idiomas. E esses livros aqui são alguns livros delas. Então, tem O Desejado de Todas as Nações, que é um livro maravilhoso. Ela traz uma compreensão aumentada a respeito da Bíblia, né? Ela traz uma compreensão incrível a respeito da Bíblia. Vou falar disso aqui mais para frente. Ela nunca, nunca vai substituir a Bíblia. Nunca, nunca. E quando ela começou a ter as visões, ela mesma passou pelo crivo das pessoas a respeito desse teste de falsos profetas. Porque teve uma visão dela que ela ficou 30 minutos segurando uma Bíblia de 8 quilos na mão, e isso não é relevante, porque isso Satanás também faz, teoricamente, né? Mas ela passou pelo crivo, porque muitos
muitas pessoas lá da igreja, não da igreja, porque dos grupos que estavam estudando a Bíblia, né? Queriam verificar se realmente aquilo era divino. Então, ela passou pelo crivo de um falso profeta, de um verdadeiro profeta, né? E ela escreveu O Grande Conflito, que é um livro que auxilia a gente demais a entender Apocalipse. E o meu livro favorito, que eu já falei para vocês, que eu já li 8 vezes, que é O Caminho a Cristo, e ele é um livro, ele é um dos livros, ele já foi traduzido em mais de 150 idiomas. É um livro extremamente traduzido dela, né? Então, assim, ela é uma autora relevante e tem ali um dom realmente, vamos dizer assim, de uma profeta moderna, né? Porque ela traz compreensão. Ela escreveu esse livro Ciência do Bom Viver, que fala sobre princípios de saúde. Ela teve revelações. Ela fala, o Senhor me mostrou, o Senhor me mostrou. Ela falava desse jeito, né? E é bem interessante porque no tempo dela, as pessoas tinham uns hábitos de higiene bem complicados. E ela começou a falar que tinha que abrir a janela do quarto para tomar sol. Imagina, lá ninguém abria a janela para nada, o quarto ficava fechado nos Estados Unidos nessa época. E ela falava que tinha que abrir para a luz solar. E ela falava do cigarro, por exemplo, que as pessoas fumavam e ficavam dentro do ambiente. Ficava tudo fechado. E ela falava, não, tem que ventilar. Né? Ela falava, por exemplo, do exercício físico, do repouso. Acho que principalmente da luz solar, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção. E a coisa da higiene. Ela chocou muito o povo na época, que ela vinha com umas ideias de higiene e coisas que ela falava que eram assim, o povo achava ela louquíssima. Ela é americana. Ela é americana. Ela era louquíssima na época. E aí, hoje a ciência dá toda a base científica para o que ela estava falando. Quer ver um exemplo interessante? Na época, as mulheres usavam aquele vestido parecido com o dela lá. Até ela escondia os pés. E imagina, não tinha transporte, era cavalo. Como que eram as ruas? Cheia de cocô. Cheio de cocô. O que ela falou? Vocês, mulheres, vocês precisam subir o vestido, cortar na canela. Imagina uma mulher mostrar canela naquela época, 1800, né, século XIX lá. Por quê? Porque a mulherada andava com aquele monte de vestido atravessando a rua, o cocô ia ficar lá dentro, incubando aqueles negócios lá dentro. Tinha um monte de problema de saúde. E é muito isso, assim, que eu acho que dessa da saúde, eu lembro muito que ela falava assim, não, a pessoa precisa respirar. Eu falava, imagina, aqui que ela vai, como se o ar fosse contaminar. E ela falava que tinha que fazer troca do ar. Antigamente tinha gente que estava que fumar fazia bem, né? Era isso que ela falava. Era isso que ela falava. E aí ela vai falar também sobre a questão da alimentação, né? Uma alimentação muito gordurosa. Ela vai começar a introduzir conceitos de alimentação numa época em que não tinha nem ciência ainda que comprovasse as ideias dela. E ela falava: o Senhor me disse isso, o Senhor me mostrou, né? A medicina era açougueiro mesmo, né? Não tinha isso daí. Exatamente. E aqui, ó, são palavras dela falando que muita gente vai falar assim que é para substituir o ensino da Ellen White com a Bíblia. Não, nenhum profeta, o ensino é superior à Bíblia. Nenhum. Jeremias, Moisés, o assim diz o Senhor tem que ser sempre prevalecer. Ele sempre tem que prevalecer. Ele só é um porta-voz, mas ele nunca deve ser maior. Isso aqui são frases da Ellen White, isso aqui é Ellen White velhinha, frases dela. Ela nunca, nunca deve passar a palavra de um profeta acima da palavra de Deus. Então, assim, recomendo buscar o leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar os gentios. Então, assim, a Bíblia fala que no final dos tempos vão ter profetas, vão ter visões, vai começar de novo a ter esse movimento.
Desculpa interromper, ela tinha muitas pessoas que a procuravam? Não, Não, Não. Ela produzia. ela era reservada. Ela produzia, não recebia. Mas escrevia. Ela escrevia e disponibilizava para as pessoas. Tá. Ela pregava também, ela pregava vários sermões dela também. Mas ela não fazia consultas, porque tem um pouco disso, né? Consultas, a pessoa vai lá e faz uma consulta com o profeta, entre aspas. Não, ela escrevia para a comunidade. e ela falava que as pessoas fugiam dela. Na verdade, era isso. Eu estou lendo uns livros dela, testemunhos para a igreja, que ela fala que é difícil, porque Deus dava algumas mensagens para ela para falar das pessoas. E ela ficava assim, chocada que as pessoas não queriam ouvir. Aí, então, assim, isso já até mostra que vem de Deus, entendeu? Porque geralmente, quando você vai no cartomante, nessa coisa, você fica com aquele fogo de querer ouvir, que é sedutor. Nesse aqui da Ellen White, como vinha de Deus, algumas advertências, ela disse que o pessoal ela tinha que correr atrás, porque fugia, falava a verdade. Aí ela vai falar que aqui, por exemplo, uma outra fase dela, o Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Isaías declara: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alma. Isso está em Isaías 8:20 e é uma citação dela do grande conflito. Alva. Alva. O dia seguinte. Amanhã. É interessante falar os dois termos, lei e testemunho. É assim que um judeu do primeiro século, ou o povo antes de Jesus, citava as escrituras. O que é a lei? A Torá, os 5 livros. Sim. O que é o testemunho? O testemunho dos profetas, Sim. que é todo o Antigo Testamento. Então, na época, se não falar de acordo com a Bíblia. A Torá, eles falam. Torá e todos os profetas. Aí ela fala outra fase dela. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Está falando dela mesma. Né? Deus não deu a luz para ela para tomar o lugar da palavra. Essa luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, ou seja, os escritos dela têm o intuito de apenas ajudar a conduzir as mentes confusas à palavra de Deus, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. O que é interessante da Ellen White é que a gente fez aqui 3 anos de estudos. A gente nunca citou ela para vocês. A gente nunca citou ela. Já falou. Eu falei sobre livros dela, mas nem uma citação dela para embasar um conhecimento. Para embasar um conhecimento nosso, não é necessário. Entendeu? Não é necessário embasar nada, porque a Bíblia por ela mesma ela é a palavra de regra. Só que, agora fica o convite. Vocês que já leram aí, já estudaram Mateus, Marcos, Lucas e João, leram o Desejado de Todas as Nações. Aí vocês vão entender quando ela escreve o Desejado de Todas as Nações, com base no conhecimento que vocês têm da Bíblia, vai fazer... Aí vocês vão ver o quanto amplia a compreensão do que vocês já têm. Mas vocês vão observar, por outro lado, que nada do que vocês estudaram, que só com base na Bíblia ficou diminuído. Não tem, ou não teve alguma coisa que ela se sobrepõe, exatamente, ou ela se sobrepõe de uma maneira diferente, né, com a Bíblia. Fica o convite para ler, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, que é um livro maravilhoso que fala sobre a vida de Jesus. O Caminho a Cristo, a maioria de vocês já tem, né? Devem ter lido também. E O Grande Conflito, eu sei que alguns já leram, só que ele é mais difícil de ler, porque ele é bem histórico. E O Grande Conflito é bem profético. Foi uma das visões que ela teve mais importante, né? E isso tudo sendo validado. Claro que tem outras pessoas também. O que a gente está falando aqui da Ellen White e a relevância dela é pela condição que ela teve de quantidade de livros escritos,
e mesmo pela quantidade de visões e de assuntos que ela tratou. Ela tratou de educação, de saúde, de administração, ela tratou de vários assuntos. Então, é pela significância dela, mas ao mesmo tempo ela nunca esteve superior a nenhuma das coisas que a gente comentou aqui. Os profetas são porta-vozes, não Deus, né? E isso tem que ficar claro, porque às vezes, como a gente falou aqui com a Silvana, tem gente que endeusa um profeta como se ele fosse maior. É isso, gente, tá? Que a Ellen tem uma pergunta, eu avancei um pouquinho no tempo, me perdoe. Ela comentou aqui, ó. Ellen White foi um exemplo, né? Antes, 2 homens tinham recebido a mensagem e não aceitaram, exatamente. 2 pessoas antes, Deus chamou antes dela, eram homens, e eles rejeitaram, eles não quiseram, falaram, não, Senhor. Deus respeita. Deus respeitou a liberdade deles e chamaram ela. Terceiro. Aí ela falou, você já assistiu o filme da vida dela, é ótimo, se quiserem, eu mando o link. Põe sim, Ellen, põe no grupo. É bem legal, bem bonito. Um outro ponto bem que eu acho legal, assim, do ministério profético, e o dela dá para ver bem isso. No caso dela, ela nunca porque os profetas que estão, né, no cânon bíblico, tudo bem, estão aqui, né, a revelação de Deus veio por eles, está escrito aqui. Aí tem muita gente que diz, mas se não está na Bíblia, eu rejeito. Mas tem vários profetas que a gente até falou aqui hoje, não tem nenhum escrito. Natan, tem alguma coisa escrita? Não. E vários outros, né? Tem vários aqui. A profetisa Hulda, Débora, não tem nada. Então, não é porque não está no cânon bíblico, que não é um profeta verdadeiro. Aí a Karen pôs 5, 6 características para testar. E aí, um outro ponto é assim, o caso dela, ela tem autoridade profeta, ela é autoritativa sim, porque tem uma mensagem específica de Deus, mas nunca de iniciação, sempre de confirmação. Então, era isso que eu ia falar, por exemplo, assim, qual que é a visão? Claro que você não... Ela escreveu as visões? Sim, escreveu. Vocês podem me falar uma? Por exemplo, a vida de Jesus. Na verdade, ela viu toda a história do mundo. Desde Gênesis, ela tem uma coleção inteira. Começa com patriarcas e profetas e termina no grande. São 5 livros inteiros que é a história bíblica inteira. Então, por exemplo, Desejar Todas as Nações, ela conta a história de Jesus. Ela viu a história de Jesus inteira e escreveu. Detalhes que não estão na Bíblia. Tudo está na Bíblia, só que com nuances e detalhes que nos ajudam a entender a Bíblia. Nos ajudam a entender uma coisa que na Bíblia está muito, muito rápida, muito direto ao ponto. Ela dá os contextos, ela mostra a cena, ela mostra alguns bastidores, e a Bíblia só cita. Então, ela dá bem mais detalhes. Foi ela, no caso, sobre Moisés escrito Gênesis, eu acho que Jó, né? Na Bíblia não, antes dele ir para o Egito, não foi? Exatamente. Ele Que estava na lá. Bíblia não sei. Exatamente. A Bíblia não diz quando e onde fosse. Ela, quando ela viu a história, Deus mostrou para ela. Então, Moisés recebeu essa revelação profética para escrever Gênesis e o livro de Jó quando pastoreava os judeus, antes do Egito. Quer ver uma outra área, área de saúde? Na época dela... Essa história que você falou de Chico, isso é uma coisa prática, né? Sim, sim. Quer ver uma que é extremamente prática também? Quando o casal, ela e Tiago White, receberam um menino que queria fazer medicina. Sabe quem é esse menino? John Harvey Kellogg. John Kellogg. Ele era um cara, um moleque tão brilhante, que morou com ele e tal, viu o dom profético dela e seguia as ideias tal. E ele se tornou médico, fez medicina e foi brilhante. Foi um médico brilhante. Fez os sanatórios lá nos Estados Unidos, presidentes, né, americanos iam ali e tal. E sabe de onde ele se abasteceu? Dos escritos dela. E ele fala textualmente. Toda vez que ela recebia uma nova revelação de saúde de Deus, eu rapidamente... Era tão brilhante que, assim,
tinha a capacidade de orientar, ele criava dispositivos, ele criava coisas para trazer o conceito que ela pregava. Então, precisa se exercitar e inventava equipamentos ali para Sabia que ia dar certo. saber que ia dar certo. E o que ela foi tudo que a gente conheceu, porque ele se abastecia ali no Ministério. Eu fui lá Você conheceu? no sanatório, Battle Creek. Battle Creek, que foi o primeiro dos equipamentos dele. Isso, inventar os negócios ali, doido, assim. Mas todos os princípios totais. Então, uma pessoa sem quase nada de escolaridade, não sabia nada, nem na época se sabia muito sobre isso, sobre saúde, sobre essa visão de saúde que a gente tem hoje, e principalmente essa visão integral, né, de saúde do ser humano como um todo. De onde veio isso? E quando fala de doutrina, mais último ponto aqui, quando fala de doutrina, tipo, por exemplo, quando o sábado foi redescoberto, depois do advento, a galera daquela época guardava o domingo, que era o que vem, né, do ano 400, 500 para cá. Quando nunca veio por iniciação, por exemplo, do Ministério dele. Deus revelou, olha, a galera está guardando o dia errado, é o sábado. Eles, após o desapontamento, eles foram para a Bíblia e começaram a estudar a Bíblia de uma forma muito mais intensa. E descobriram uma série de verdades. Até que em algum momento descobriram, por exemplo, a verdade do sábado. Não foi por meio dela. E quando eles chegavam num ponto de doutrina, onde eles não conseguiam caminhar, não estavam entendendo tal, aí eles descobriam alguma coisa pela Bíblia, vinha uma revelação para ela, está certo o caminho. Salvação, por exemplo, pela graça, não pelas obras. Nunca iniciado com ela, nunca por meio dela, mas sempre uma comprovação e uma direção daquilo que eles descobriram pela Bíblia. Sempre a Bíblia protagonista. Que é O que você está falando é isso, praticamente ela revisou, entre aspas, a Bíblia. trouxe de volta, porque tinha um monte de entulho, né? Sim. O cristianismo foi, né? Mas sempre Caminhando, a mas Bíblia. sempre trazendo de volta. Sempre trazendo. Certo. E se a gente for ver bem, onde está a mensagem de saúde na Bíblia? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu adoro a Deus por meio do meu corpo. Então, está lá, esse negócio estava tudo perdido. Levíticos, só sobre isso. Exatamente, um monte de coisa. Sobre couro. Eu acho que a gente pode terminar. Alguém tem alguma pergunta aí? A Roberta tem uma pergunta. Fala. Mas acho que é rapidinho. O Caio, quando você fala assim que um dos dons, essa fé, não entendi, porque o resto é meio O óbvio, dom né? de fé é o dom de confiança plena em Deus. Por exemplo, você acredita, você tem ali o relacionamento, vou falar o que eu entendo, depois o Fábio pode complementar. Mas como eu entendo o dom da fé? O dom da fé é quando você tem a confiança tão plena em Deus que você já acredita, por exemplo, que Deus vai resolver a situação. Por exemplo, igual o Josué, né, que, por exemplo, fala assim, não vai para a guerra porque eu que vou lutar. Você ouve aquilo, você tem fé, você tem confiança. Então, você, mesmo sem ver, mesmo tendo um cenário desfavorável, você vai, entendeu? Parece que é besteira, mas pensa Confiança, né? exatamente, pensa nos nossos desafios de hoje. Deus falando para você, não, você vai. E aí você vendo o cenário totalmente desfavorável, você fala, como que Deus vai me tirar dessa? Como que Deus vai resolver essa situação? A pessoa que tem o dom da fé, ela vai, porque ela confia nas promessas, ela confia e ela motiva os outros na fé. Então, assim, às vezes a gente tem a fé vacilante diante de uns problemas, diante de situações. E sempre tem pessoas, o tempo todo, mas tem pessoas que têm o dom da fé e eles são capazes de inflamar na gente isso também, né? Então, o dom da fé é essa confiança segura, firme em Jesus, de que Ele está conduzindo tudo, né? Acho que talvez a sua pergunta, Roberto, porque assim, todos nós temos fé, né? A Bíblia pede para que todos nós tenhamos, então todos nós temos esse dom. Aqui vamos dizer, é um outro patamar o negócio. É aquela pessoa que, como a Karine falou, que confia, e é sempre para o benefício da igreja, benefício do povo de Deus. Então, você vê, eu lembro de
uma senhorinha que tinha lá na igreja de Campinas, e assim, quando tinha uma necessidade, alguma coisa para resolver, pessoal, vamos pedir para a irmã orar para nós. É uma pessoa que todo mundo, irmã, ora por mim, né? Sabe? Uhum. Não que a oração dela é melhor, mas era reconhecido o dom da fé nela. Isso fazia bem para as pessoas. Então, é nesse sentido. E tem pessoas que inspiram a gente, né? Fortalecem a nossa. Né? Vamos orar então, gente? Sabe, você ora? Senhor, nosso Deus e Pai, elevamos a Ti, Senhor, nossa oração de gratidão por tantas bênçãos, por esses momentos legais, alegres e felizes que nós vivemos aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que possamos ter a nossa consciência voltada a Ti, o nosso coração voltado a Ti, para identificarmos o Teu grande dom, que é o ministério profético na vida de tantas pessoas, como nós temos a oportunidade de aprender essa noite. Possamos ter a nossa fé renovada na Tua direção, condução da nossa vida individual, da nossa vida como Teu povo. Um dia possamos estar todos juntos contigo nos céus. Nos dê uma semana de bênçãos na Tua companhia, e nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Se eu for ler uma pergunta a mais, Acho que não, eu dei uma olhadinha aqui. Foi muito bom o nosso estudo hoje. Sinto muito, porque eu queria que vocês estivessem aqui comendo com a gente queijo de bolo da Silvana. Próxima vez venham, please. Para vocês vejam que é muito gostoso estar aqui. Viu? Obrigada, gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Fiquem com Deus. Eu como por vocês, tá, gente? Bom apetite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite. Muito obrigada. O bolo também já está fazendo tudo bem. Ó, claro que a gente fala, mas assim,